Quando eu pego, moçada, a estrutura da raiz, tá aqui a estrutura da raiz, no sentido do comprimento, né? Desenho lá horroroso, muitos detalhes aí. E eu fiz o corte lá no nível 2. Se eu corto no nível 2, eu vou ter meristemas. E no nível 3, né? Se eu corto no nível 3, eu também vou ter meristemas primários. Mas se eu fizer o corte da raiz ao nível da zona de diferenciação, ao nível da zona 4, aí a brincadeira vai ser bem diferente. Como é que funciona? Se eu cortar bem aqui na zona pilífera, o corte da raiz. Eita, pessoas, lá vamos nós. Desenhos lindos. Só que não para poder descrever para vocês. Lá vamos nós. Corte da raiz em relação à zona pilífera, né? Então, aqui a zona pilífera, a zona de número 4 em corte transversal. Ora, nós vamos ter várias mudanças, né? Algumas estruturas, elas vão se diferenciar. Onde você tinha protoderme, agora nós teremos epiderme. Essa epiderme, gente, é o tecido mais externo da planta. Essa epiderme apresentando lá pelos, né? Então você vai ter, a epiderme e epiderme apresentando pelos absorventes. A gente tem, pessoas, que onde eu tinha meristema fundamental acaba se diferenciando em parênquima, colênquima e esclerênquima. Sendo que existe uma região especial do parênquima que origina um tecido especial que acontece somente ao nível da raiz. Esse tecido especial que acontece somente ao nível da raiz será chamado de endoderme. A endoderme exclusivamente encontrada ao nível da raiz, para que serve ela? Essa endoderme aqui, encontrada somente ao nível da raiz, está relacionada com a atividade de absorção, como eu vou descrever com vocês já já. Então a absorção, ela está relacionada à absorção de água e sais minerais com a endoderme. O conjunto formado pela epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima e a endoderme constituem o córtex da raiz. Lembrando que o nome córtex descreve lá a parte mais externa que você vai ter na raiz. Gente, do endoderme para dentro, chamaremos pelo nome de medula, a parte mais interna. Essa medula pode ser chamada ainda por nomes como cilindro central ou ainda estelo. Medula, cilindro central ou estelo, a parte mais interna que nós temos em relação à raiz. Estou falando da zona pilífera em corte transversal. O que a gente vai ter? Vamos ter um primeiro tecido, que também é exclusivo das raízes, nós não vamos encontrar isso em outras plantas, em outras partes da planta, conhecido com o nome de periciclo, sendo, moçadinha, que o papel do periciclo é a formação de raízes secundárias. Ou seja, as raízes secundárias começam a se formar a partir do periciclo. Nós temos que as raízes secundárias começam a se formar a partir do periciclo, já na zona de diferenciação, absorção pilífera. Mas aí elas só estão completamente formadas na zona de ramificação, na zona suberosa. E o que tiver, moçada, aqui dentro é quem vai estar vindo do procâmbio, né? O que é que o procâmbio origina? Xilema e floema. Gente, cada floema, cada xilema é um tubo, né? Tá aqui um xilema, um floema, um tubo. Se você vai lá e corta esse tubo, vai parecer um círculo, né? Então você vai ter vários e vários círculozinhos. Cada círculo desses está representando um xilema cortado, sendo que os vários xilemas vão ficar bem no centro, dispostos numa área em forma de letra X, né, em forma de cruz, dependendo, claro, do ângulo que você está analisando. E aí, eu tenho um xilema no centro e eu vou ter
os floemas mais na periferia. Eu vou ter os floemas mais na periferia. Sendo que, quem é que vai formar floema e xilema? Quem é que vai formar floema e xilema? É exatamente o procâmbio. E o procâmbio, ele vai se manter. Então, nós vamos ter, aqui, procâmbio, nós vamos ter procâmbio, nós vamos ter procâmbio exatamente entre o floema e o xilema para poder formar floema por fora e xilema por dentro. Não gostou do meu desenho feio? Nem eu, mas é o jeito. Vamos nós para a legenda. Eu tenho floema mais externo, eu tenho procâmbio mais no meio, eu tenho xilema mais internamente. Quer dizer então que no meu desenho feioso, toda essa área que eu estou delimitando aqui no meio de xilemas, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui, procâmbio, floemas, floemas, floemas e floemas. E Landim, e o resto? O resto tem o quê? Ora, moçada, o resto onde não tem nada, nós teremos parênquima, que tem um papel de preenchimento, né? Inclusive o parênquima daqui de fora é o parênquima cortical. Beleza. Deixa eu mexer um pouquinho aqui na legenda. Então eu tenho parênquima cortical, colênquima, eu tenho esclerênquima. E agora, moçada, o parênquima lá de dentro é o parênquima da medula, é o parênquima medular com o papel de preenchimento de espaços. Gente, essa estrutura que eu estou desenhando é a zona pilífera em corte transversal, no caso, moçada, de plantas que são gimnospermas e que são dicotiledôneas. Estou colocando, moçada, desse jeito, porque nas gimnospermas, nas dicotiledôneas, nós vamos ter lá o periciclo para a formação de raízes secundárias, né? Para poder depois você ter uma zona suberosa. Em plantas monocotiledôneas, a brincadeira não funciona desse jeito. Se eu fizer o mesmo corte, cortei, moçada, do mesmo esquema, a raiz, bem aqui, ó, ao nível da zona de absorção, bem aqui, eu estou representando a raiz cortada, só que agora de uma planta monocotiledônea, aí vai ser um bocadinho diferente nesse caso, né? Estou fazendo, moçada, a representação da zona pilífera em corte transversal, corte no sentido da espessura, agora numa planta que é monocotiledônea. Coqueiro, milho, trigo, arroz, funcionam lá desse jeito. Algumas coisas em comum, né? Então você continua tendo a epiderme pelo lado de fora. Beleza, né, moçada? Epiderme, tecido mais externo, apresentando pelos absorventes. Ok. Imediatamente abaixo da epiderme com pelos absorventes, nós vamos ter lá parênquima, nós vamos ter lá parênquima cortical, vou ser mais preciso. Nós temos colênquima, nós temos esclerênquima lá na brincadeira, e nós vamos ter endoderme, né? Ah, Landinha, até agora tá tudo igual ao esquema de lá. É verdade, até agora tá tudo igual ao esquema de lá. Inclusive, endoderme relacionada com a absorção de água e sais minerais, e essas regiões todas equivalem então ao córtex, a parte mais externa que você tem na raiz. Tudo beleza. De endoderme para dentro é a medula, e agora nós temos diferenças. Para começar, não existe periciclo, né? Alguns autores até descrevem periciclo, há uma certa controvérsia, mais uma, em relação lá à biologia, mas de modo geral não tem periciclo. E o que você vai ter vai ser então floemas organizados pelo lado de fora. Nós vamos ter xilemas organizados pelo lado de dentro.
O procâmbio não vai permanecer caracterizado nesse tipo de planta. Então, o procâmbio ele não vai estar caracterizado nessa estrutura primária. E a gente tem parênquima lá dentro. Floema por fora, xilema por dentro. E nós vamos ter, bem no meiozão, parênquima medular. Pronto, eis então como funciona nas plantas monocotiledôneas a estrutura da medula, cilindro central ou estelo, a parte mais interna. Quer dizer então que eu já descrevi a raiz no sentido do comprimento e eu descrevi a raiz no sentido da largura aqui, né? Nas zonas de meristemas, você vai ter meristemas primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Na zona pilífera, na zona de absorção, inclusive a diferença entre a dicotiledônia e a monocotiledônia. Mas se eu cortar bem aqui, na zona suberosa, a estrutura já se parece muito com a estrutura do caule. De maneira que eu vou deixar para descrever essa estrutura somente quando eu descrever a estrutura do caule. Então, nós temos em gimnospermas e dicotiledôneas a estrutura do cilindro central desse jeito, xilema, procâmbio, floema, com os parênquimas ao redor. E em plantas monocotiledôneas, a estrutura do cilindro central desse jeito, floemas por fora, xilemas por dentro e no centro, parênquima medular. Sendo que, como eu disse, você vai ter endoderme na raiz relacionado com a absorção. A gente agora mostra como é que funciona essa absorção.